Olá, estamos tentando aqui. Aqui. Deixa eu só pede para. Já estamos só aguardando a conexão aqui com o nosso convidado e já vamos começar hoje a nossa live para falar sobre boate, fake news e pânico moral. Uhum. Agora sim, parece que está tudo ok aqui. Vamos só aguardar o professor Francis aqui já está se conectando. Olá, professor. Muito Tudo boa bom. noite. Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu estava Vamos, pronto para usar o computador, mas eu vou ter que vamos, usar um pouco à disposição. vamos nos ajeitando aqui para poder bater um papo aí nessa noite fria aqui de maio no Rio Grande do Sul. Né? Enquanto isso, eu vou abrindo os trabalhos aqui, professor, e vou dando uma boa noite a todos que estão nos escutando. Gostaria de saudar aqui os colegas da Defensoria Pública, saudar todos aqueles que são seguidores da Defensoria Pública e estão acompanhando a nossa live. É mais uma live da Defensoria Pública. Hoje a responsabilidade dela é do Núcleo de Defesa Criminal. Nós estamos inaugurando uma nova fase dentro do Núcleo de Defesa Criminal, que tenta também entender a realidade do campo jurídico penal, não tão somente com esse olhar mais hermético, fechado do direito, mas poder dialogar, poder trazer para dentro desse campo jurídico penal outros olhares, né? Porque a realidade social ele é bastante complexa, e por isso que eu me sinto muito honrado de te receber aqui na nossa casa virtual, professor Francis, né? E já começo a te apresentar para aqueles que não conhecem. O professor Francis é docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria, é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um grande pesquisador, né, de temas contemporâneos, é um grande conhecedor também, é importante registrar aqui, de Foucault, né, que é muito importante para a gente compreender, acho que alguns fenômenos que acontecem atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, professor, assim, com essa proposta de a gente compreender, então, esse sistema de justiça criminal que sofre, eu costumo ilustrar aqui, por exemplo, a cada dia das mães ou a cada dia dos pais, por exemplo, sempre surge aquele episódio virtual ali, por exemplo, trazendo a Suzane Richthofen, que no dia das mães a Suzane Richthofen vai para casa, ou no dia dos pais lá o Nardoni vai para casa, e isso tenta influenciar, por exemplo, lá no juízo de execução penal, que é a questão da saída temporária. Então, causa um certo temor, por exemplo, no Natal, que no Natal as porteiras, as grades serão abertas e todos presos sairão cometendo delitos, causando aquilo que a gente chama de pânico moral. Mas isso tem uma dinâmica, e por isso assim eu gostaria de passar a palavra
para poder conversar um pouco com quem está nos assistindo aqui sobre o boato, fake news e pânico moral. Então, novamente, muito agradecido por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Andrei. É um prazer estar com vocês nessa circunstância pandêmica. Nós, às vezes, até estamos mais próximos, né? Porque seria mais difícil Verdade. estar aí fisicamente com você em circunstâncias normais do que por este meio. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Eu peço só desculpas que eu tive que mudar aqui um pouco. A imagem ficou oscilante porque eu tive que mudar um pouco a minha disposição. Eu estou aqui no escritório, a casa está colaborando, mas eu tinha preparado toda uma redisposição aqui para falar com vocês pelo computador, mas o Insta não permite a pessoa acessar por desktop. As tecnologias é só por tablet ou celular, enfim. Bem, de fato, Andrei, o que nós temos quando falamos sobre esse tema, eu vou tentar centrar o mais possível na discussão que interessaria ao público mais voltado ao direito e pensando, sobretudo, naquilo que pode influenciar júris. Então, eu até separei alguns casos dos quais nós podemos falar mais detalhadamente depois, e ter algumas sugestões também, mas eu acho que é importante a gente começar pelo início. A discussão sobre boatos, fake news e pânicos morais, no que nos toca mais diretamente, precisa partir de uma coisa que às vezes é tomada por óbvia. Então, quando a gente fala em boato, boato é um termo muito próprio do português, que vem do latim o som que fazem os bois, a ideia da manada. Então, é curioso como os sentidos mudam e às vezes até voltam a origens, porque hoje em dia fala-se muito do gado, da manada, da turba, e opiniões de massa sendo vinculadas a isso. Eu, por uma série de motivos, considero isso extremamente perigoso, como uma metáfora para falarmos sobre pânico ou sobre boatos. Mas a matriz do termo, e aí eu vou um pouquinho mais para a etimologia, no inglês e no francês, sobretudo vem do latim e é mais documentada no francês. Os dicionários históricos, o Robert, pelo menos, onde eu consegui fazendo uma pesquisa que já dura algum tempo, nos indica que, inicialmente, e até o medievo, esse sentido que nós temos contemporaneamente para boato, e aqui eu estou utilizando como rumor e boato como sinônimos, tomando o termo boato no português, porque é o que usamos. Rumor do português é um sentido literário. Ninguém diz, há rumores. É uma expressão floreada, cheia de rococós, assim, um pouco própria a uma linguagem mais literária, talvez até eventualmente empregada em meios jurídicos, eu não me recordo de ver com muita frequência. No entanto, boato é o que nos interessa. E o que é curioso é, até o século XIX não há nenhuma relação de boato com falsidade. Ou mesmo do rumor, no inglês, no francês. A relação aqui era opinião corrente. Rumores, boatos, e sobretudo, pensando nesse termo rumor, ou rumeur, no francês, era a opinião corrente. Aquilo que se pensa, aquilo que se diz por aí. Era essa a expressão. Isso não é necessariamente pejorativo e nem falso. O curioso é justamente isso. Não há uma relação entre verdade e falsidade, etimologicamente, originariamente, nesse sentido. Essas relações começam a aparecer mais frequentemente ao final do XIX, quando começa a haver uma certa preocupação, especialmente no âmbito francês. As obras mais conhecidas sobre isso são As Leis da Imitação, do Gabriel Tarde, que vai falar sobre a tendência das massas a mimeses, ou seja, a imitar os comportamentos dos outros. Tem toda uma discussão na sociologia que nós fazemos em relação ao Durkheim. Durkheim derruba essa discussão em 1895 nas regras do método sociológico, quando vai falar sobre fato social, dizendo que há um caráter exterior e coercitivo que é próprio aos fatos sociais e que isso não tem nada a ver com a imitação. Ele, situando-se como sociólogo mor na sociologia francesa, o Durkheim derruba um pouco a tese do Tarde. Mas é contemporâneo ao Durkheim uma outra obra que é bem menos citada e, curiosamente, muito mais usada nas interpretações hoje em dia sobre esse tipo de fenômeno, que é a do Gustave Le Bon, que é a tradução que nós temos é a loucura, a psicologia das massas.
ou A Psicologia das Multidões, uma última tradução que nós tivemos, da Martins Fontes. E nessa, nós temos a ideia do contágio. A ideia do contágio é especialmente interessante porque ela é retomada num outro sentido quando nós usamos, de um modo que hoje em dia é até um pouco indigesto, metaforicamente, que é a ideia da viralização de notícias. Ou a viralização de ideias, de memes, ou de uma postagem, um vídeo. Essa noção de viralização é muito próximo do sentido atribuído pelo Le Bon aos boatos. Aos rumeurs, no caso, né? Os rumores, boatos para nós, em bom português. E aqui é que é interessante porque é o seguinte, nós temos uma boa discussão sobre isso no final do 19, ela fica relativamente inerte, porque essa preocupação em torno de quais são os efeitos que opiniões ou crenças de massas humanas possam ter, não é tão grande. Temos todas as discussões, os frankfurtianos, até preocupações ou esperanças do Benjamin, né? Nos textos dele, pensando que o cinema poderia ter um caráter revolucionário, porque conscientizaria as massas de que são oprimidas, na obra de arte na época da sua representatividade técnica, numa das traduções mais comuns que nós temos em português. E o que é interessante é, o tema volta a ser objeto de estudo pelo Allport e pelo Postman, num livro chamado A Psicologia do Rumor, ou A Psicologia dos Boatos, traduzindo para o português. A maior parte dessa bibliografia não tem tradução, temos muito pouca coisa sobre isso, e agora pipocaram vários trabalhos sobre fake news, nos últimos 4 anos, desde a eleição de 2016 dos Estados Unidos. O que é especialmente interessante para nós aqui? O Allport e Postman publicam em 1947 e eles estão interessados em propaganda de guerra. Quais os efeitos que a propaganda nazista poderia estar fazendo sobre os norte-americanos, no sentido de abalar a moral ou mesmo de infiltrar-se na população norte-americana, dissuadindo da importância dos esforços de guerra ou mesmo literalmente produzindo desinformação. É um dos primeiros momentos onde aparece esse termo, embora não como conceito. E aqui nós já temos um tanto consolidada desde o final do 19, passaram-se cerca de 50 anos, a associação entre boato e falsidade. E o que é interessante é, eles vão analisar uma série de relatos, eles fazem uma tipologia de algumas dezenas de relatos de boatos durante a guerra, e uma série deles, eles identificam o que eles chamam de lei do rumor, ou lei do boato, uma boa tradução, que eles, eu não vou utilizar as imagens, né, porque eu tinha comentado isso com o Andrei, eu como professor, eu sempre preciso de um quadro, de uma imagem, mas eu vou tentar fazer isso apenas verbalmente aqui, que eu acho que vai dar certo. Professor, até fazendo um pequeno parênteses aqui, tomar liberdade, mas essa questão da propaganda é muito interessante. Até há poucos dias atrás, alguns meses atrás, eu acabei me deparando com uma obra que é do Andrei Coríbico, sobre revoluções coloridas e guerras híbridas, é mais ou menos esse o título, e ele trabalha muito com a questão da propaganda, ele vem trazendo a propaganda, o conceito de propaganda dos Estados Unidos, né, toda a doutrina criada em volta da propaganda utilizada na guerra, né? E ele vem trazendo isso para o século XXI e nessas revoluções que hoje elas, principalmente do Oriente Médio, acontecem em alguns locais na Europa e vão chegando na América Latina e até como uma tática utilizada por órgãos de inteligência dos Estados Unidos, né? Mas fecho o parênteses aqui, né? Não, de fato, aqui nós estamos pensando, quando a gente pensa a propaganda e o medo que os americanos tinham dos boatos, era justamente porque eles sabiam da máquina de propaganda nazista, o fato de que Goebbels foi basicamente um dos criadores da publicidade moderna, voltada para massas. Então, os nazistas utilizaram-se de modo... desenvolveram tecnicamente, a despeito do conteúdo. Ninguém aqui está fazendo apologia do conteúdo das propagandas nazistas, obviamente. Mas, tecnicamente, eles souberam como produzir através de estereotipias, ou até mesmo divulgar e promulgar aquilo que já existia de modo incipiente, o antissemitismo,
no contexto nazista através de propaganda. E essa propaganda leva a uma certa naturalização. É um pouco o contar histórias. É um pouco nisso que eu vou chegar. Uhum. Mas como se conta histórias sobre boatos e que torna elas mais críveis ou que produz uma certa adesividade à crença ou faz com que elas fiquem mais familiares àquele que a ouve. Ela faça mais sentido. O que é interessante do Allport e Postman é que eles dizem assim, o boato, ele viraliza, para usar o termo, anacronicamente usar um termo atual, né? Mas o boato torna-se importante e se dissemina, porque a ideia de boato, de rumor, é isso. É algo que é corrente, ele corre. Corra como a corredeira de um rio. Ou como o barulho de uma turba. Esse é o sentido etimológico inicial que vai se desenvolvendo. O boato é aquele rumble que os americanos falam, né? Que aparece quando você bota o closed caption, né? Barulho indistinto, ou indistinct rumble. É aquilo ali. É esse zoom, zoom. Isso é o boato, isso é o rumor. Ele não tem um sentido definido, inicialmente. Quando ele passa a ser associado a um potencial de desinformação, ou a ideia de que nós podemos utilizá-lo para fazer pessoas acreditarem em algo, e que ele é contagioso, essa ideia vem lá do Le Bon, como mencionei no início, esses autores dizem, ele vai ser mais importante e vai se disseminar mais quanto mais importante for a informação e mais ambíguo for o boato. Isso é a fórmula do boato. R igual a I vezes A, segundo eles. Não é uma fórmula matemática. Eles chamam de fórmula, mas eles só botam por escrito isso no texto. E eles observam justamente essa característica do boato. O boato é, por definição, ambíguo. Ele é uma proposição, ele é uma história, algo que se visa a crença, é transmitida por word of mouth, né, boca a boca, é palavra dita, os franceses gostam de usar a expressão de boca a ouvido, os americanos de palavra de boca. Nós usamos boca a boca por algum motivo, ou boca em boca, em português. Que objetivamente não é a boca para boca, né? Chega a ser ridículo quando a gente vai para a etimologia das expressões. Mas é interessante para a gente entender como esses sentidos são diferentes em países latinos, na França e nos países anglofalantes. E o que é mais interessante é, segundo esses autores, o que caracteriza o boato é não há padrões seguros de evidência para o boato, segundo Allport Postman, em 47. Essa é a definição basilar. Uma proposição específica para a crença, na qual não há a presença de padrões seguros de evidência. O que seriam padrões seguros de evidência? Você não tem uma acreditação de fontes oficiais, ou você não tem uma verificação, até então ainda se usa muito no jornalismo essa ideia do verificar, a noção de verdade factual, que é muito bem trabalhada pela Hannah Arendt e trazida para o contemporâneo, para um debate contemporâneo a partir das obras do período dos anos 40 e 50 dela, mas nós temos algumas limitações quando a gente vai projetar isso diretamente para cá. Posteriormente, o que nós vamos observar é que, da mesma forma, um descendente de japoneses que mora nos Estados Unidos e se torna sociólogo, ele participou dos campos de concentração para japoneses nos Estados Unidos, que não é uma coisa muito conhecida ou muito divulgada, mas sim, houve justamente por conta da preocupação com a espionagem por parte dos próprios habitantes do Japão ou descendentes de japoneses durante o período da guerra. E o nome da obra, ela não está ao alcance do braço aqui, então não vou pegar, se chama Improvised News. E é um pouco, ele parte da base desses autores, Allport Postman, mas a diferença é, o Shibutani trabalha boato saindo totalmente da concepção de que ele é negativo ou falso. Ele diz, boato é uma substituição para esses padrões seguros de evidência. Quando nós não temos notícia, o que nós temos é boato. E a gente usa boatos como fonte de informação. Então, e ele é bastante crítico, inclusive, ao Allport Postman, porque os dois fazem uma série de experimentos, são psicólogos, né? Então, eles fazem um experimento com imagem, por exemplo, e numa turma, onde parte da turma vê imagem e uma só pessoa vê imagem, ela descreve para os demais. E aí descreve a partir dos seus critérios. E aí o que eles querem observar é a distorção de informações. A ideia deles é que boato sempre leva à distorção de informações. A ideia do telefone sem fio. Mas o problema é, eles estão preocupados com uma veridicidade última
do boato. Ele seria correspondente, numa ideia referencialista, o boato é a descrição propositiva de uma verdade factual sobre a realidade. Mas não é esse o sentido que o Shibutani me dá, que é muito mais sociológico. Ele vai pensar, bem, os boatos servem para informar as pessoas. Se elas não têm informação, o boato funciona como notícia improvisada. Isso já é algo dito pelo próprio Postman e Walport. Logo no início da obra, eles já mencionam, olha, na falta de informações ou de notícias, o que floresce são os boatos. Como que nós chegamos à nossa situação? Bem, após os anos 70, 80, floresce todo um debate, surge assim com mais espaço, um debate que é popularizado por essa obra aqui. Eu vou puxar a obra, tá? Eu não vou usar a imagem, mas eu vou puxar ali. Que é essa obra aqui, que está invertida para vocês. Eu não espelhei a minha imagem aqui, e eu não vou tentar fazer isso agora, nunca usei essa ferramenta. Mas é o que seria o caroneiro evanescente, né? O que aparece aqui, pessoal? Isso daqui é uma ideia, é um conto, um causo. Muitos dos causos brasileiros são isso que o Bronwen vai chamar aqui, nos anos 80, de lenda urbana. E todo mundo já ouviu essa expressão. Embora geralmente falando de algo que não é verdade. O curioso é, lenda urbana não é como a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, lá, Sleeping Hollow. Não é uma lenda ou uma lenda sacralizada. Jesus Cristo é uma lenda, mas é uma lenda sacra. Não sou eu que vou dizer que existe ou não Jesus Cristo. Não é esse o ponto. Mas o tipo de narrativa é lendário. Na classificação dos folcloristas. Nós não temos folcloristas no Brasil. Então, folclore não é uma disciplina no Brasil, mas é nos Estados Unidos e é, sobretudo, com muita força na Europa Oriental. E eu tenho me baseado muito nos folcloristas para conseguir entender um pouco desse debate sobre crença, porque diferente de nós, cientistas sociais, e no meu caso, sociólogo, embora não use muito a psicologia, eu sempre me baseio nela quando pode nos ajudar, a discussão não é pensar assim, não, nós estamos observando de modo neutro as crenças sem aderir ou não a elas. Não é esse o ponto. O nosso ponto é, afinal de contas, as pessoas acreditam nisso. Isso é relevante para elas. Não nos cabe questionar se é verdadeiro ou falso. É esse o ponto do qual partem os folcloristas. Por isso que eles discutem coisas como, vou pegar um outro aqui, o Bill Ellis, que discute fantasmas, alienígenas e cultos. Ele vai dizer, isso daí é curiosidade. No caso dos cultos, não. No caso dos cultos, quem é do direito sabe que há uma série de processos no Brasil e volta e meia aparecem novas denúncias e preocupações em torno de seitas satanistas ou cultos que estariam matando pessoas. E isso influencia o júri. De modo muito objetivo. Nós tivemos agora há pouco, acho que se eu não me engano foi aqui na região do Vale do Rio dos Sinos ou Gravataí, agora não recordo a cidade, mas foi o caso daquelas crianças que foram ossadas, que foram encontradas em tese pertencentes a crianças, que houve uma investigação dizendo que aquilo fazia parte de uma determinada seita, e depois parece que o caso não era bem assim, né? Mas parece que a investigação policial se apropria justamente disso, né? De cultos que vêm de longa data na história da humanidade. Né? Agora, o curioso, essa discussão sobre cultos, e isso é mais recente, há toda uma discussão e aí os temas começam a convergir. O boato se torna lenda urbana, ele torna-se crível, porque a lenda urbana, ou a lenda contemporânea, o Bronwen gosta dessa expressão, ele é o que popularizou o termo, mas ele é meio persona não grata entre os folcloristas americanos. Os americanos gostam de falar da lenda contemporânea, ou contemporary legends, porque não precisa ser urbana. Não tem nada de urbano. Aqui é por oposição ao rural. E é interessante pensar um pouco dessa dinâmica das crenças. O próprio Gilberto Freire, quando ele menciona lá no Assombrações do Recife Velho, faz uma série de discussões nos anos 50, ele entrevista pessoas, uma das pessoas lá que ele entrevista é uma ex-escrava, que já tem 89 anos quando ele entrevista, e ela conta a vez em que ela foi atacada por um lobisomem. E ele observa, com a sensibilidade que lhe é muito própria, nos anos 50, no caso, né, que aquelas lendas, aquele tipo de discussão, debate, lendas sobre lobisomem não existiam mais. Elas estavam mudando. O conteúdo do que seria um pouco esse imaginário
esse simbolismo psíquico compartilhado pelos coletivos humanos estava mudando e estava se urbanizando. Então, o que você tinha lá era o Boca Dourada, no Recife, nos anos de 1950. E aí contava a história daquele jovem que saiu para uma bebedeira, morava numa república, estava voltando para casa, aí um sujeito pergunta para ele, tem fogo? Ele vira para o lado, olha, e é uma cara de meio caveira, hoje em dia se diria um zumbi com os dentes todos de ouro, e que dá um susto e ele sai correndo. É um conto moral. Essas lendas urbanas, na maior parte dos casos, têm um conteúdo moralizante. E algumas são extremamente xenofóbicas, a maior parte delas, eu diria, como algumas que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas, sem entrar nos pormenores, a gente pode dizer a velha história que muitos devem ter visto, do Boa Noite Cinderela, que a pessoa acorda numa banheira cheia de gelo com um telefone. Na minha época, eu lembro porque essa eu vi no Xerox, onde a gente pegava os textos assim, sociais, em 98, tinha lá no Xerox, no mural, tome cuidado, não aceite drinks estranhos. Novamente, não faça isso, faça aquilo. Um ponto moral. E o que aparecia lá era que a pessoa ia te dar uma boa noite Cinderela, iam fazer uma cirurgia, tirar os teus rins, te deixar numa banheira cheia de gelo, para que não morresse, deixar hipotérmico, com o telefone do lado e dizendo, diz que 190, porque a gente tirou os teus rins, a ideia de tráfico de órgãos, que é uma das lendas que recorrentemente aparece, assim como sequestro de crianças para tráfico de órgãos ou para venda de crianças, o que não quer dizer que isso não possa acontecer. A questão aqui não é se acontece ou não, se é verdadeiro ou não. Não é a possibilidade, mas é a probabilidade e a escala epidemiológica, né? Para usar um termo que está mais em voga agora. Quantas vezes isso acontece? Isso justifica uma preocupação dessa natureza por parte das autoridades, do poder público? Ou o que motiva as pessoas a acreditarem nisso? Então, lendas dessa natureza surgem e aparecem. Algumas que eu vou pescar aqui só uma matéria que é comum e que eu recebi por e-mail ao longo de 2010, 2012, até 2015, e os meios mudaram. Era isso que eu ia mencionar. Se para o Shibutani eu estava falando de notícias improvisadas em campos de concentração para japoneses, nos anos 80 é por fax. Chegam lá, Lights Out, é uma das que o Branved conta, que dizia que nos Estados Unidos alguém recebeu no jornal, e foi publicado no jornal, e aqui a gente começa a entrar na discussão sobre fake news, uma história que dizia que gangues, e é sempre isso, gangues, cultos, nos anos 70, nos Estados Unidos é cheio disso. Gangues estariam fazendo, como rito de iniciação, deixavam um carro parado no sentido contrário ao do trânsito, o carro ligava a luz e apagava. Se a pessoa desligasse a luz, ela estava aceitando ser morta pela pessoa na iniciação da gangue. Então dizia, não apague sua luz. Se um carro piscar a luz para ti, não pisca de volta. Porque senão você está... Mas nunca aconteceu nada desse tipo. Nunca ocorreu nenhum crime dessa natureza nos Estados Unidos, nem por copycat, nem por imitação. O que acontece no Brasil? E aí que eu novamente volto para os estereótipos moralizantes. Uma das notícias que circulou, e vocês procurarem ali no efarsas, boatos.org, vocês encontram. E até para vocês verem como é isso. Eu comecei a pesquisar isso lá por 2011, 2012, quando eu estava interessado em medo do crime e percepções midiáticas disso. A minha preocupação era como a mídia, isso que hoje em dia chamam de grande mídia, o que não faz o menor sentido, meios de comunicação de massas, formais, né, oficiais, tradicionais hoje em dia, que ajudaram, em boa parte, a essa pecha que o boato tem de falso, porque verdadeira é notícia, então o boato é falso. Quando desaparece a ambiguidade do boato, vamos dizer o Postman e o Alport, ele torna-se notícia. Ele não é ambíguo, ele não é mais boato. Ele ou verdadeiro ou falso. Falso não é boato, é mentira. Ou é fofoca, se é maldoso e é voltado para uma pessoa. Mas verdadeiro é notícia. Então, o boato só é boato até o momento em que ele não é verificado. Depois ele vira outra coisa. Ou notícia, ou simplesmente farsa. E aqui que eu acho que é interessante a gente discutir o tal a ontologia das fake news. Afinal, o que são isso? Que são várias coisas, a meu ver. Fechando aqui o debate das lendas urbanas.
a lenda que circulava era flanelinhas borrifam ácido em vidros de carros. E aí você tem várias versões. Normalmente dizia que era para não abrir o vidro do carro para esses rapazes que estão querendo limpar o teu vidro, porque, na verdade, eles usam ácido nos borrifadores e eles jogam isso na cara das pessoas para roubar dinheiro, roubar celular ou coisa do tipo. Não há nenhum caso também disso. Mas há uma história, e a história é contada. Aconteceu com um amigo do amigo. O friend of a friend. Sempre o amigo do amigo, é alguém conhecido. Ele estava aparecendo ali perto do Shopping Novo, na Rua Presidente Vargas. E aí as referências são essas que aparecem na lenda. E ela continua circulando, embora bem menos hoje em dia. E as referências são sempre isso. Avenida Brasil, Presidente Vargas. Bem, a quantidade de cidades que tem uma Presidente Vargas ou uma Avenida Brasil no Brasil e um shopping novo é grande. Então ela cola fácil. E aí por 2011, meados de 2011, ela circulou. Várias pessoas me mandaram, que eu pedia para as pessoas mandarem, um colega mandou, eu mandei para todos os meus contatos perguntando, flodei a caixa de todo mundo, quem ouviu isso daqui, quem viu? Daí vários me comprovaram, porque é uma coisa difícil de se pesquisar esse tipo de fenômeno, né? O que aparece? Curiosamente, aconteceu algo que é um copycat, né, um imitador, em Porto Alegre. Recentemente, em meados do ano passado, ocorreram ataques com ácido e depois foi preso o sujeito. O que é interessante é que diz suspeito de ataques com ácido. É o que diz a matéria. Ele é suspeito. Olha, ele só não foi julgado, mas ele é suspeito. Tudo bem. É melhor que se diga suspeito. Mas o curioso é, quando se fala dos flanelinhas, eles já são culpados. Ou quando fala menor infrator, a própria linguagem do jornalismo aqui tem limitações e, a despeito do que digam os manuais de redação, o Manual da Folha, por exemplo, não prevê o uso do termo menor. No entanto, frequentemente as matérias dizem o menor infrator. Bem, é adolescente em conflito com a lei. Existe um manual de redação, o que não quer dizer que as pessoas sigam o manual. O que é interessante aqui? Nós temos isso, uma pessoa que emprega a própria existência de lendas ou de crenças para utilizar-se daquilo para ocultar os seus crimes. Ou, nesse caso, uma intenção meio delirante de olha só como é insegura a cidade, vem morar comigo em Curitiba. Parece que era essa a intenção do autor. Não sei se não tive acesso ao processo, mas isso é o que foi noticiado nos jornais. Outro caso que eu achei curioso, e que isso que você mencionou agora também, sobre esse caso das ossadas, lembra muito um trabalho que eu tenho que mencionar aqui, que é o do Ivan Mizuzaki, que tem feito um dos criadores do Anticast, e que tem feito um trabalho fantástico de investigação, é jornalismo investigativo, e eu recomendo a todos que puderem ter acesso o Projeto Humanos. Claro, é uma coisa que são 25 episódios de, em média, 1h30. Alguns mais. Poucos menos que isso. É extremamente detalhado, mas ele reproduz os detalhes do caso Evandro, que é das bruxas de Guaratuba. Em Santa Catarina, início dos anos 90, em 92, um menino foi morto, foi encontrado sem as mãos, escalpelado, e o que parecia ser um ritual satânico. E aí foram encontradas 7 pessoas. No dia 7 teria sido cometido o crime. Tem uma série de recorrências com o número 7, segundo a própria mídia da época. E o que é curioso é, há fortes indícios levantados pelo próprio Ivan durante o período que ele fez a investigação do podcast. Isso já depois, ele usou fontes oficiais sempre, as gravações do julgamento, entrevistou as pessoas que se dispuseram a conceder entrevistas. Então, é extremamente detalhado, não há como eu querer abordar isso aqui. Mas o que é interessante, tudo indica que a crença, tanto dos investigadores quanto dos próprios jurados, de que é crível que existam satanistas que sacrificam crianças em rituais, é que levou à prisão das pessoas que foram presas, denunciadas e presas por isso. E, ao que tudo indica, torturadas. Isso apareceu nos casos, apareceu nos próprios
Não teve grande repercussão na mídia, isso recentemente, até porque ele foi junto com a pandemia que ele lançou esse último episódio no qual ele conseguiu acesso a gravações que aparentemente demonstram que houve tortura. Não sei se vai ser aberto o caso ou não, isso é outro ponto. Mas o ponto aqui é, essa crença tem consequências materiais muito evidentes. A crença de que feitiçaria satânica existe, bruxaria demoníaca. Bem, até entre os historiadores isso não era consenso até os anos 70, hoje em dia é. Assim, nós temos obras do Carlo Ginzburg e posteriores, embora haja um pequeno dissenso, o trabalho... Pode dizer qual é o trabalho que eu menciono novamente. Eu acho que é o Projeto Humanos, acho. Que ele deve estar se referindo. O caso Evandro. Procurando por Projeto Humanos, vocês encontram. Eu acho que quem está assistindo aqui provavelmente seria o público-alvo, assim como eu, das pessoas que vão assistir tudo. Eu não falei com total objetividade porque eu estou no 22, né? Eu sou coordenador de pós-graduação e terminando de fazer as últimas revisões da Sucupira, então a vida não está fácil nessa pandemia com home office. Mas é fantástico, vale a pena, e vale a pena inclusive ler os comentários, porque há personagens que aparecem na história e que continuam atuando nos comentários, e que parecem acreditar naquilo que dizem, inclusive feitiçaria demoníaca. E esse não é o ponto para nós. O ponto não é se a pessoa acredita, se é verdade, mas no caso do direito, sim, há uma factualidade. Isso é verdadeiro ou falso? A pessoa cometeu o crime ou não cometeu o crime? Isso faz sentido para a produção da verdade jurídica, né? E aqui a gente não está pensando numa verdade epistêmica, necessariamente. Às vezes há como condizerem as duas, às vezes não é possível alcançar uma verdade epistêmica, mas você precisa julgar. Então, eu estou dizendo verdade epistêmica como crença verdadeira justificada com base nos elementos racionais, factuais que a gente pode observar. Às vezes não há essa questão da crença versus verdade epistêmica, né? Isso ocorre muito no júri, por exemplo, para enfrentamento daquele discurso, olha, no Brasil é o paraíso da impunidade, só tem impunidade, mas se quando a gente analisar taxa de índices criminais com o encarceramento do Brasil, nós vamos assim, ó, de roldão verificar que não há esse paraíso da impunidade, mas a crença que muitas vezes é levada que a comunidade leva, né, ali na formação do conselho de sentença, os jurados levam para o julgamento e dizem, não, sim, o Brasil tem impunidade, e aí claro que tem um trabalho, muitas vezes, da própria mídia, né, que acaba produzindo esse resultado, né. Eu vi aqui, nós temos 20 minutos que o Instagram nos derruba, né, professor? Mas eu vi que tu preparou também algo ali sobre o comportamento do brasileiro em relação a mídias sociais como fonte de notícias. Sim. Nós, procurando o Digital Report, que é se vocês procurarem por Digital Report, vocês encontram, vocês veem que há levantamentos. Agora houve um especial sobre a pandemia que eu nem consegui olhar com todo o cuidado que ele merece, mas está muito bom. E o que é curioso, 85% das pessoas menciona, quando indagadas em questionário, e é o país que mais se preocupa, dentre todos, com fake news. 85%. O segundo maior aqui é 75% e é Portugal. Não sei se há uma coincidência por conta da linguagem, se eles usam também mídia brasileira, enfim, não sei. Mas é um dos lugares, nosso país atualmente é um dos lugares onde mais gente faz informação, ou seja, assina jornal, assina revista, e também se preocupa com fake news. A preocupação aqui esses 85%, eu diria como sociólogo, provavelmente não concordam sobre o que é fake news. Eles não veem fake news da mesma maneira. E quando a gente vai discutir o fenômeno fake news, ou aquilo que a Claire Wardle chama de desordens informacionais, a gente não está falando aqui de notícia falsa, necessariamente. Fake news, a expressão fake news, a própria Wardle diz, ela faz um desserviço. Por quê? Porque ela não existe enquanto fenômeno. E essa ontologia das fake news é que é importante. Afinal, o que são fake news? São boatos, são lendas urbanas, são também mentiras pagas, são também disparos feitos por WhatsApp com a intenção de enganar ou produzir adesão
a certos posicionamentos. Agora, a grande pergunta, e agora no debate político, o fake news está pegando fogo, né? No outro sentido, que ser favorável ao processo, à perseguição de fake news envolve aí discussões com relação à liberdade, se está se fazendo usos excessivos ou não de fake news para fazer campanhas difamatórias contra candidatos. A questão aí não me parece ser essa. A questão é um problema e que não é um problema acadêmico. Eu tenho que falar sobre fake news, eu usei no título aqui, mesmo que eu odeie o termo. E eu não odeio o termo. Ele é o termo que as pessoas usam. O problema, ele é um uso equivocado para falar de uma série de fenômenos que são distintos. Um boato é um boato, continua sendo um boato. Mas agora, lendas urbanas também. Antes falavam a expressão inglesa debunking, né? Que seria desmentindo ou desmistificando. Não tem um termo muito preciso para isso. Mas seria desmistificando como usam, ou desmitificando, como seria o mais correto. É o que usavam sites e agora dizem desvendando fake news desde 2000. Pô, não existia o termo fake news em 2000. Não se usava nesse sentido. Então, o anacronismo é evidente. Mas, se você usar fake news, o site tem mais visualização. Então, eles não falam mais em lenda urbana. Ninguém mais fala em lenda urbana. E aí, uns exemplos que eu acho bom é porque, quando a gente fala em fake news, parece assim que, não, mas ninguém cai nisso, nós já somos vacinados, isso são as massas, a plebe rude, a manada, o gado, as metáforas do Le Bon, né? A ideia do contágio, de que são irracionais as massas, mas nós somos seres superiores que, pela nossa racionalidade, estaríamos imunes a isso. O próprio criador do termo meme, quando fez um artigo sobre ideias virais, e vem daí o termo viralização, também foi criticado nesse sentido. Tá, mas então quer dizer que você é imune? O que torna imune? Qual é a vacina para as fake news? E é um pouco isso que as pessoas estão procurando agora. E o que os jornalistas, sobretudo, se propõem a propor. O que talvez seja um equívoco, como a maior parte das campanhas de conscientização é equivocada por definição. Elas partem da ideia de que as pessoas não têm consciência ou não sabem. Não, as pessoas sabem. Eu parto como sociólogo e aprendendo muito com o folclorista que as pessoas sabem o que fazem, com o que concordam, o que compartilham, e elas querem fazer isso. E por quê? Porque faz sentido, ou porque elas acreditam, ou ainda apenas porque concordam. Eu posso saber que aquilo não é verdadeiro, eu posso concordar, mesmo sabendo que não é verdadeiro. Mas se a fake news está adequada à minha posição, eu vou lá e compartilho. Muito provavelmente. Então, aí acaba sendo inócuo você dizer para as pessoas, não compartilhem se vocês não sabem se é verdade ou não é verdade. Preocupação com verdade não é uma preocupação que as pessoas... que no direito se tem, no jornalismo se tem, na academia se tem. As pessoas não são obrigadas a ter essa preocupação. Esse ethos da verdade, ainda mais no Brasil, que nunca isso foi um ethos. A questão não é essa. Se a gente for pensar culturalmente, essa preocupação última com a verdade, até porque nós não sabemos, há uma disputa com a verdade do Estado e a verdade dos próprios meios de comunicação que são privados. Então, é difícil a gente falar em verdade factual aqui. E é por isso que eu digo, crença em verdade epistêmica, em alguns contextos, tem que ser pensada de modo muito cauteloso. E aqui eu mencionaria o caso do jogo da baleia azul. Eu pergunto se alguém viu em alguma matéria, claro, estamos só nós dois aqui, né? Mas as pessoas podem se manifestar. Alguma matéria dizendo, não aconteceu nada. Jogo da baleia azul é mentira. Isso é fake news. Alguém viu isso? Eu não achei. Eu estou procurando desde que aconteceram as primeiras divulgações. Ele tem toda a estrutura de uma lenda urbana. É uma matéria que saiu numa revista russa, que não foi traduzida. Então, só com o Google Translator, que felizmente está bom. Não sei para o russo, que eu não consigo avaliar, mas pelo menos dá para entender a matéria com ele. E ela alegaria que mais de 130 jovens russos teriam se matado por conta do jogo da baleia azul, que no original é desafio, né? Assim como o desafio do balde de água, desafio de botar fogo no próprio corpo, vários desses surgiram na internet, mas com vídeos, esse seria um outro desafio. E o que é curioso, nenhum momento
se vocês procurarem jornais, Estadão, O País, todos os jornais divulgaram notícias sobre isso. Várias pessoas foram presas como curadores do jogo da Baleia Azul. Investigados e presas instantaneamente. Por quê? Ele era o administrador do grupo. O Facebook mostrou. A pergunta: alguém se suicidou no Brasil em decorrência de participar do desafio ao jogo da Baleia Azul? Até o momento não há um vínculo causal, nenhuma morte por suicídio. E a pergunta: a cobertura que se deu a isso tem alguma relação com o risco que isso representava? E aqui eu entro no tópico pânico moral vinculado a lendas urbanas, boatos, ou isso como acaba englobando tudo hoje em dia, né? Esse termo que fagocitou. Eu estou dizendo que o jogo da Baleia Azul é fake news? Não, ele é mais complexo que isso. Por quê? No momento que você divulga um jogo, um desafio, que tem 50 passos, divulga todos eles em matéria de jornal, todos 50, bem, se eu quero criar uma página, levando alguém a fazê-lo, o próprio jornal está me indicando, está me dizendo como fazer isso. É uma self-fulfilling prophecy, é uma profecia que cumpre-se a si mesmo. Se você não tinha, você passa a ter. Então, ao advertir, você está produzindo cópias ou produzindo mimetismo. Aqui a gente volta ao Gabriel Tarde, por isso que eu gosto desses autores antigos. Acaba, de alguma maneira, nos explicando parte do fenômeno. E o curioso, objetivamente, as pessoas podem entrar ali procurando, pessoas com ideação suicida ou com tendências suicidas vão procurar o grupo. Isso não quer dizer que elas vão cometer suicídio por causa do grupo, ou que ele vai ser um estopim, um passo adicional, como até algumas web celebridades mencionaram. E o que é curioso disso tudo? Na Rússia, faz sentido que isso tenha colado. Na Índia, também. Mas se a gente pega... Na Índia, isso virou um filme. Tem um filme... Pega elementos aqui, a estrutura do que a gente chama de pânico moral, de acordo com o Good e o Ben Yehuda, deixa eu pegar ele aqui, porque o pessoal estava falando de obra. Isso tudo depois posso mandar, é só pedir por mensagem. Esse daqui é o livro que eu uso de base, que é um de 2009, a nova edição, e a discussão é: pânico moral tem 5 características. Ele produz inquietação, que lembra lá a importância do rumor, do boato, do Postman e do Alport. Hostilidade contra alguém, no caso dos curadores do jogo da Baleia Azul. Consenso, isso é um problema, temos que pensar sobre isso. Precisamos falar sobre suicídio entre jovens, várias matérias apareceram sobre isso. Grupos de pais preocupados, justificadamente preocupados. Nós não queremos que as crianças, os jovens se matem. Só que aí há o elemento, desproporção. Ele é o mais complicado, mas se a gente observa a desproporção no impacto que ele tem socialmente, ou mesmo na mídia, em relação à realidade. No caso dos suicídios, se a gente pegar taxas epidemiológicas de suicídio, na Rússia, ela era em torno de 50 por 100 mil em 2004. Entre homens, passava de 90 por 100 mil. Era uma taxa absurda de suicídio. Então, e continua sendo muito alta, uma das mais altas do mundo. No caso do Brasil, ela é 7. Ela aumentou. E aí dizem, aumento de 50% as taxas de suicídio no Brasil. 50% de taxa de suicídio de 5,8 para 7,6 é baixo. São mortes, todas as vidas contam, concordo. Mais de 10 mil pessoas se matam todo ano no Brasil. Mas mais de 40, 50 mil, 40 no último ano, mas 50 mil em média na última década, são mortas por crimes violentos. Então, há alguma relação que nunca foi identificada, inversamente proporcional, onde os suicídios são maiores, os homicídios são menores. E vice-versa. Ninguém sabe dizer muito bem por quê. Embora não seja uma lei universalizável, né? Mas o curioso aqui é, 130 pessoas morrem todo dia suicidando-se na Rússia. Mesmo que o jogo da Baleia Azul, ao longo de 6 meses, como a matéria diz, tivesse levado à morte de 160 pessoas, isso é absolutamente relevante do ponto de vista epidemiológico na Rússia. No Brasil, nenhuma pessoa diretamente morreu em decorrência disso. Então, isso fala sobre as nossas preocupações, ou não seria, assim, uma preocupação, um medo desmedido em decorrência ou em relação ao problema errado.
Sim. Da mesma maneira que a gente tem medo de... Eu já concluo e daí a gente vai para as considerações finais, que eu acho que Uhum. o Insta deve estar nos... Não, e só fazendo uma pequena parte, né, Vai professor, lá. essa questão do boato, do pânico moral, por exemplo, em relação ao jogo da baleia azul, ele acaba, e sem ocorrer essa verificação de resultados, acaba mexendo, por exemplo, na estrutura do direito penal, porque houve uma modificação no artigo, no 122, até eu abrir aqui, no 122 do Código Penal, onde a conduta de praticar automutilação ou prestar auxílio material para que o faça, ou seja, ocorre uma modificação penal sem qualquer proporcionalidade com os resultados, né, E sem no campo da pesquisa. realidade social. Isso é No pesquisa. caso, escarificação entre jovens é Uhum, escarificação. Isso não é, necessariamente, escarificação não é automutilação. Há jovens que uhum, se escarificam, eles não querem se matar. sim. Ou que tem algum tipo de compulsão, alguma coisa que pode ter pode envolver sofrimento psíquico, pode ou não envolver sofrimento psíquico, mas necessariamente você não pode, senão a gente faz aquela relação inversa que é a da teoria da escadinha com a maconha. Ah, viu só? Uhum, Ele morreu por overdose, ele começou fumando maconha. Bem, então a uhum, gente pode dizer que todo mundo que bebe água é um potencial psicopata, porque todo psicopata bebe água. Isso é correlação uhum, espúria. Não faz o sim. menor sentido. Então, ou se não, como se dizia nos anos 50, para dizer, sabe por que a homossexualidade é doença? Porque ela é comorbidade a suicídio, a depressão, que também são doenças. No caso não do suicídio, mas do tipo, alcoolismo, uso de drogas e tudo isso daí é crime ou doença. Sim, mas as pessoas estão sofrendo, então elas usavam substâncias para tornar suportável a vida. Assim como Perfeito. se suicidavam por não suportar. Isso não é comorbidade. Isso é consequência social da resposta a um comportamento. Uhum, Então, no nosso caso específico, e respondendo a uma das questões que a Zeni mencionou aqui, nós tivemos em vários locais, no ano passado, nós tivemos aqui em Santa Maria um vídeo de WhatsApp no qual uma pessoa falava que tinha recebido uma mensagem no WhatsApp dizendo que tinha pessoas vestidas de enfermeiras entrando na casa das pessoas dizendo que estão fazendo teste de diabetes, mas na verdade estão injetando vírus da AIDS nas pessoas. uhum, Acriticamente, sem questionar, essa pessoa viu pessoas na rua vestidas de branco e disse: aí eu vejo isso daqui e olha só. E aí, não, ele está verificando, olha só, tem pessoas vestidas de branco. Ele não sabe o que essas pessoas estão fazendo, não sabe quem são essas pessoas. Eram estagiários, eram pessoas que estavam voltando para o posto de saúde depois de um dia de trabalho. Estavam usando jaleco, porque vão na casa das pessoas de jaleco para ser identificado como agente de saúde. E agora surgiu uma outra que circulou em vários lugares que dizia respeito a não abram a porta da casa de vocês se tiver alguém dizendo que é da prefeitura ou com crachá dizendo que está fazendo teste para Covid. Isso não existe. uhum, É uma quadrilha de assaltantes que está invadindo casas. E saiu uma matéria no Correio do Povo, dizendo que a polícia estava informando as pessoas em Porto Alegre para não deixarem as pessoas entrarem porque existia essa uhum. quadrilha. Não vi nenhum relato novamente. Liguei para o 190 daqui para pedir informação e dizer: olha, desculpe, eu sei que não é para isso, mas houve alguma ocorrência? Houve algo desse sentido? Não. Muito obrigado. Fui rápido para não usar em vão o serviço. Mas, assim, não tem. Assim como ninguém borrifou ácido nas pessoas. Mas o que isso quer Uhum, dizer? Há uma certa desconfiança quanto, eu diria aqui, à ciência. Por quê? Porque sim, em semanas subsequentes houve a pesquisa de Pelotas, organizada por Pelotas e que está sendo realizada em Santa Maria e em vários outros lugares, e nós vimos várias uhum, notícias ao longo no país afora hostilizando os pesquisadores, ou até apreendendo materiais, destruindo por ação policial, motivada por ordem pública. E, assim, o que isso nos diz? Bem, isso nos diz que isso não são apenas crenças ou ideias, isso são ações. São crenças e ideias colocadas em ação. E o que motiva pessoas a compartilharem esse tipo de informação? Eu diria, elas concordam com a informação ou elas não necessariamente acreditam. Elas não dizem, eu sei que isso é verdade, mas elas operam segundo o que, numa coletânea feita pela Sociedade Norte-Americana de Folclore, o organizador, o Tom Mulder, sugere. As pessoas compartilham porque vai que é verdade.
Sim. Francis, eu vou te pedir 2 minutinhos para a conclusão, para nós não sermos jogados para fora do mundo virtual aqui. A conclusão, pessoal, é a seguinte. Ninguém sabe direito o que se chama fake news contemporaneamente. A meu ver, são várias coisas distintas. Não há por que acreditarmos que as pessoas agem acriticamente quando compartilham algo nessa natureza. Elas provavelmente acompanham suas inclinações pessoais ou afetivas. Isso sempre foi feito. A diferença é que agora é numa outra escala. E também não podemos dizer que elas são necessariamente usadas de modo malicioso ou mal intencionado. Isso que é chamado de fake news. Muitas dessas coisas são simplesmente opiniões, mas que tomam outro vulto, uma outra natureza, por conta de uma série de tecnologias de comunicação que estão se mostrando cada vez mais problemáticas. E nós talvez não tenhamos conceitos apropriados para lidar com isso. Nós continuamos utilizando a distinção verdadeiro-falso para algo que talvez a gente tivesse pensar como verossímil ou não. Porque é nesses termos que as pessoas pensam. Algo que se diz contemporaneamente para ti. Você não vai pensar que... você não vai ser cético quanto que alguém te fala, ou uma opinião. Você concorda ou discorda da opinião. Você não é cético quanto a ela. Os cientistas estão dizendo para fazer isso. Mas não concordo, isso aí é ruim para a economia. Ou o presidente da CAPES compartilha um vídeo, uma imagem mostrando pessoas assistindo um jogo de futebol durante a gripe espanhola dizendo, tomando todas as precauções. Isso não é só uma imagem. Isso é um ato ilocucionário na forma de imagem. É uma figura pública importante, que ocupa cargo público falando isso. Para não falar de outras, né? Sim. Professor Francis, eu vou te agradecer novamente, né, por ter aceitado o convite e ter trazido essas considerações sociológicas aqui, que começam lá no boato, passam por lendas urbanas e vão chegando nas fake news, e aí tem essa questão do pânico moral que respinga diariamente na nossa justiça criminal e importa muito para quem faz defesa criminal, importa muito para quem vai ao tribunal do júri, até para que possa dialogar com os jurados num outro patamar, lá para poder efetivamente realizar a sua defesa, né? Garantir a plenitude de defesa no tribunal do júri, por exemplo, mas também em outros ambientes do sistema de justiça. Eu te agradeço, então, sobremaneira por ter aceitado o convite. Um abraço a todos que nos acompanharam nesta noite. Um abração. Forte abraço. Aqui. Esse vídeo.